Havia um homem que nunca esperou viver tanto tempo às cegas. Não era ele quem havia perdido a visão, mas sim o companheiro que carregava a responsabilidade de guiá-lo pelo mundo havia mais de 6 anos. Thor, um labrador dourado de pelo acetinado e olhos que um dia foram da cor do mel escuro, começou a perder a visão aos 8 anos de idade. O processo foi lento, cruel e silencioso, como costumam ser as piores perdas. O dono, um homem de meia-idade chamado Marcos, havia dependido de Thor desde os 42 anos, quando um acidente de trânsito lhe roubou 90% da visão. Thor não era apenas um cão-guia. Era o sistema nervoso externo de Marcos, o par de olhos que o levava até a padaria toda manhã, que freava os seus passos diante de um degrau invisível, que reconhecia o rosto de vizinhos e emitia aquele som suave de aprovação quando tudo estava bem. Eles haviam construído uma linguagem própria, feita de pressões sutis na coleira, de pausas calculadas no meio da calçada, de respirações sincronizadas durante as noites de tempestade. Quando Thor começou a tropeçar, Marcos percebeu antes de qualquer médico. Não porque tenha visto, mas porque sentiu. Sentiu a hesitação nova na passada do animal. Sentiu a insegurança que se instalou entre eles como uma névoa. Levou o cão ao veterinário e o diagnóstico chegou como uma sentença dupla: catarata bilateral avançada com progressão para cegueira total em menos de 1 ano. Marcos saiu da clínica segurando a coleira de Thor e não disse uma palavra durante todo o caminho de volta. Não havia palavras para aquilo. Durante meses, os dois aprenderam a se tornar cegos juntos. Marcos passou a decorar os percursos com uma precisão quase obsessiva. Contava os passos entre a porta de casa e a esquina. Memorizava o som específico do semáforo da rua principal. Thor, por sua vez, compensava a ausência da visão com um olfato já extraordinário que se tornou sobre-humano. Farejava o ar com uma intensidade diferente, identificava pessoas pelo cheiro a uma distância que desafiava qualquer explicação. Eles continuaram se guiando, apenas com ferramentas diferentes. Mas foi uma tarde de inverno, quando Thor caminhou direto para um poste que havia por anos sido contornado com precisão cirúrgica, que Marcos decidiu que era a hora de tentar o impossível. Uma clínica veterinária especializada em oftalmologia havia anunciado um procedimento experimental para casos como o de Thor. A técnica envolvia a remoção das lentes cristalizadas e a implantação de lentes artificiais adaptadas para cães, combinada com um protocolo de recuperação que durava semanas e exigia cuidados intensivos. Os riscos eram consideráveis. A taxa de sucesso, porém, havia chegado a 72% nos últimos ensaios clínicos. Marcos não pensou 2 vezes. Vendeu um relógio que havia herdado do pai, pediu dinheiro emprestado ao irmão, e levou Thor até a clínica numa manhã de terça-feira, segurando a coleira pela última vez antes de entregá-la à veterinária responsável pelo procedimento. A cirurgia durou 4 horas e meia. Marcos ficou sentado na sala de espera durante todo esse tempo, com as mãos entrelaçadas sobre o joelho e a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse rezando para um Deus que ele não tinha certeza de conhecer. Quando a veterinária saiu e disse que Thor havia resistido bem ao procedimento, Marcos não chorou. Apenas assentiu várias vezes, como se o excesso de alívio houvesse bloqueado qualquer outra resposta possível. O período de recuperação foi a parte mais difícil. Thor ficou internado por 5 dias com curativos nos olhos e um colar elisabetano que ele claramente detestava. Marcos visitava todos os dias, sentava ao lado da maca onde o animal descansava e ficava ali, falando baixinho. Contava histórias do cotidiano. Descrevia o tempo lá fora. Falava sobre a calçada que eles haviam percorrido juntos tantas vezes, sobre o cheiro específico da padaria na esquina, sobre o barulho das crianças que saíam da escola às 5 da tarde. Thor ouvia com as orelhas levemente erguidas, reconhecendo a voz com uma fidelidade que não dependia de nenhum sentido além da memória afetiva. No 12º dia após a cirurgia, a veterinária ligou para Marcos antes do horário habitual. A voz dela trazia algo diferente. Não era urgência. Era contenção, a voz de alguém segurando uma emoção que não cabia dentro do protocolo médico. Ela disse que os exames da manhã haviam confirmado que os equipamentos indicavam desde o dia anterior. Thor estava enxergando. Não perfeitamente, não ainda, mas enxergando. A resposta pupilar estava presente. O rastreamento visual havia retornado. E quando a auxiliar havia entrado no quarto com uma lanterna para o exame de rotina, Thor havia seguido o feixe de luz com os olhos durante 45 segundos consecutivos. Marcos chegou à clínica 40 minutos depois. Havia pegado um táxi, o que era raro. Normalmente fazia o trajeto a pé com sua bengala e o mapa mental que havia construído ao longo de anos.
Mas naquele dia específico, havia algo dentro dele que não conseguia esperar. A veterinária o recebeu no corredor e explicou o procedimento. Eles entrariam juntos no quarto. Thor ainda estava com um curativo leve sobre os olhos, uma proteção fina que seria retirada ali mesmo. Era importante que Marcus ficasse parado, que não chamasse o cão imediatamente, que deixasse Thor ter o tempo dele para processar o que estava prestes a acontecer. A veterinária disse isso com cuidado, mas havia uma leve vibração na voz dela que entregava o quanto ela mesma estava ansiosa para ver o que viria a seguir. O quarto era pequeno e cheirava antisséptico. Thor estava deitado sobre uma manta azul claro, com o colar elisabetano ainda no pescoço e o curativo cobrindo os 2 olhos. Quando Marcus entrou, o cão ergueu a cabeça imediatamente. Reconheceu o cheiro. Reconheceu os passos. Começou a bater o rabo contra a maca com aquela cadência específica que era reservada exclusivamente para Marcus. Uma batida mais rápida no início, depois constante. Depois frenética. A veterinária se aproximou e começou a soltar o curativo com movimentos precisos e delicados. A fita adesiva cedeu. A gaze saiu. E por um momento, absolutamente nada aconteceu. Thor piscou várias vezes. Os olhos que durante meses haviam sido cobertos por aquela névoa esbranquiçada que roubava o brilho deles, agora apresentavam uma clareza diferente. Eram olhos novos dentro de um rosto velho e familiar. O animal piscou mais uma vez e então lentamente virou a cabeça na direção de Marcus. O que aconteceu nos segundos seguintes não tem tradução precisa em linguagem. Thor ficou completamente imóvel por talvez 3 segundos. Depois as orelhas se moveram. Depois a cauda. Depois o corpo inteiro pareceu reconhecer algo que os olhos estavam confirmando pela primeira vez. Aquele rosto, aquela figura, aquela presença que havia sido cheiro e voz e toque durante tantos anos, tinha também uma forma. Tinha também uma expressão. Tinha também olhos que naquele exato momento estavam vermelhos e úmidos e completamente incapazes de fingir controle. Thor se levantou da maca num único movimento e foi em direção a Marcus com uma energia que parecia acumulada ao longo de todos aqueles meses de escuridão. Pulou, lambeu, girou, voltou a lamber, emitiu aquele som específico que os cães fazem quando a alegria é grande demais para caber em silêncio. Um som que não é latido nem gemido, mas alguma coisa no meio, alguma coisa que qualquer pessoa que já teve um cão reconhece imediatamente como amor em sua forma mais direta e sem disfarce. Marcus ficou de joelhos no chão e abraçou o animal com os 2 braços, enterrando o rosto no pelo do pescoço de Thor. Não disse nada. Não havia nada a dizer. A veterinária, que havia prometido a si mesma que manteria a compostura profissional, abandonou completamente essa promessa e enxugou o rosto com a manga do jaleco. Ninguém tirou fotos naquele momento. Ninguém pensou nisso. Havia algo naquela cena que parecia pedir silêncio e presença, não registro. Era um daqueles momentos que existem para ser vividos de dentro, não observados de fora. Mais tarde, quando Marcus saiu da clínica com Thor ao lado, a coleira voltou ao seu lugar de sempre. Mas algo havia mudado na forma como os 2 caminhavam. Thor não apenas guiava pelo olfato e pela memória. Thor guiava com os olhos. E de vez em quando, ao longo daquele trajeto de volta para casa, o cão virava a cabeça e olhava para Marcus por um segundo, apenas um segundo. Como se quisesse confirmar que ele ainda estava ali. A medicina veterinária havia feito o que a ciência permite. Mas o que aconteceu dentro daquele quarto pequeno que cheirava antisséptico foi algo que a ciência não nomeia. Foi o reconhecimento. Foi a confirmação de que alguns laços são construídos em uma frequência que os olhos não alcançam, e que quando os olhos finalmente chegam até lá, o que encontram não é novidade. É apenas a forma visível de algo que já existia há muito tempo. Havia um homem que nunca esperou viver tanto tempo às cegas. Não era ele quem havia perdido a visão, mas sim o companheiro que carregava a responsabilidade de guiá-lo pelo mundo havia mais de 6 anos. Thor, um labrador dourado de pelo acetinado e olhos que um dia foram da cor do mel escuro, começou a perder a visão aos 8 anos de idade. O processo foi lento, cruel e silencioso, como costumam ser as piores perdas. O dono, um homem de meia-idade chamado Marcus, havia dependido de Thor desde os 42 anos, quando um acidente de trânsito lhe roubou 90% da visão. Thor não era apenas um cão-guia. Era o sistema nervoso externo de Marcus, o par de olhos que o levava até a padaria toda manhã, que freava os seus passos diante de um degrau invisível, que reconhecia o rosto de vizinhos e emitia aquele som suave de aprovação quando tudo estava bem. Eles haviam construído uma linguagem própria, feita de pressões sutis na coleira, de pausas calculadas no meio da calçada, de respirações sincronizadas durante as noites de tempestade.
Quando Thor começou a tropeçar, Marcus percebeu antes de qualquer médico. Não porque tenha visto, mas porque sentiu. Sentiu a hesitação nova na passada do animal. Sentiu a insegurança que se instalou entre eles como uma névoa. Levou o cão ao veterinário e o diagnóstico chegou como uma sentença dupla: catarata bilateral avançada com progressão para cegueira total em menos de um ano. Marcus saiu da clínica segurando a coleira de Thor e não disse uma palavra durante todo o caminho de volta. Não havia palavras para aquilo. Durante meses, os dois aprenderam a se tornar cegos juntos. Marcus passou a decorar os percursos com uma precisão quase obsessiva. Contava os passos entre a porta de casa e a esquina. Memorizava o som específico do semáforo da rua principal. Thor, por sua vez, compensava a ausência da visão com um olfato já extraordinário que se tornou sobre-humano. Farejava o ar com uma intensidade diferente, identificava pessoas pelo cheiro a uma distância que desafiava qualquer explicação. Eles continuaram se guiando, apenas com ferramentas diferentes. Mas foi uma tarde de inverno, quando Thor caminhou direto para um poste que havia por anos sido contornado com precisão cirúrgica, que Marcus decidiu que era a hora de tentar o impossível. Uma clínica veterinária especializada em oftalmologia havia anunciado um procedimento experimental para casos como o de Thor. A técnica envolvia a remoção das lentes cristalizadas e a implantação de lentes artificiais adaptadas para cães, combinada com um protocolo de recuperação que durava semanas e exigia cuidados intensivos. Os riscos eram consideráveis. A taxa de sucesso, porém, havia chegado a 72% nos últimos ensaios clínicos. Marcus não pensou duas vezes. Vendeu um relógio que havia herdado do pai, pediu dinheiro emprestado ao irmão, e levou Thor até a clínica numa manhã de terça-feira, segurando a coleira pela última vez antes de entregá-la à veterinária responsável pelo procedimento. A cirurgia durou 4 horas e meia. Marcus ficou sentado na sala de espera durante todo esse tempo, com as mãos entrelaçadas sobre o joelho e a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse rezando para um Deus que ele não tinha certeza de conhecer.